A paz do Senhor, meus amados irmãos, para mais um vídeo mensagem, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto que o nosso irmão pastor, né, Gabriel, amado, querido, que Deus abençoe sua vida, meu amado pastor, pediu um tema que está, né, hoje rodando muitos lugares, muitas igrejas, por causa da guerra do Oriente Médio, né? E cogitam-se já alguns abençoados sobre a guerra de Gog e Magog. Então nós estamos aqui na Bíblia, nós vamos ler aqui alguns trechos, para que nós possamos entender, né, o que aconteceu, o que há de acontecer e por aí vai. Mas deixa eu explicar uma coisa. Em algumas Bíblias, eu já disse isso num vídeo anterior, que Ferreira de Almeida fez um favor a Roma e a Constantino, né, segundo os estudos, segundo a história nos conta, em 325 depois de Cristo, Constantino, no primeiro concílio de Niceia, ele junto com o clero da Igreja Católica, né, aonde ele mandou tirar e pôr algumas coisas na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia é sagrada, mas ela só é sagrada quando a tratamos de sagrada. Quando nós lemos a Bíblia, mesmo sabendo que a Bíblia ela foi manipulada ao longo dos séculos pelos homens e colocado textos tendenciosos para enganar os cautos. Então, meus irmãos, eu só quero que vocês entendam o seguinte, Pastor Gabriel e a todos os amados irmãos. As passagens da Bíblia, tá? Principalmente a de Apocalipse, ela já aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 22. Já aconteceu. O que nós podemos é usar o Apocalipse como um exemplo do que aconteceu com as pessoas, tanto as que obedeciam como as que não obedeciam. Então a Bíblia, ela é uma linguagem de figura. Toda a Bíblia, tá? Ela foi escrita em um idioma, meus irmãos, o hebraico, com exceção a Lucas, que não era judeu, né? E escreveu, o único que não era judeu, e escreveu algo, é Lucas, tá bom? Então, quando a Bíblia ela caiu nas mãos dos homens, eles, ao bel prazer deles, eles foram mudando aquilo que era verdade e realidade e mudaram, deixaram algo parecido ali. Como na Bíblia João Ferreira de Almeida, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, onde nós vamos começar a homilia lendo, na João Ferreira de Almeida está escrito uma passagem, um escrito tendencioso dele, porque no original não está escrito da forma que está na Bíblia João Ferreira de Almeida. Na João Ferreira de Almeida, para que você entenda, tá? Está escrito, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso não é verdade. Não em Deus, mas não é verdade o que está escrito. Porque se nós olharmos 2 Pedro 3, 8 e lermos lá e falar, não, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, nós vamos estar equivocados e dizendo que Deus é mentiroso. Ou não sabemos interpretar a Bíblia. Porque no primeiro livro da Bíblia,
em Gênesis, que não é o primeiro livro da Bíblia, tá? Pela cronologia, que ela não está, né, compilada na ordem cronológica, tá, meus irmãos? Então, suponhamos, Gênesis, né, é o início, diz que Deus, em 6 dias, criou o universo, certo? Não é o que está escrito? Se nós olharmos para o texto de 2 Pedro 3,8, que para Deus um dia é 1000 anos, então Gênesis não está certo. Porque 6 dias, então Deus criou o mundo. Não foi em 6 dias, ou foi 6.000 dias, 6.000 anos, 60.000 anos e por aí vai. Porque está escrito, e no primeiro dia criou Deus. No segundo dia, a tradução tendenciosa de João Ferreira de Almeida entra em contradição com as próprias traduções originais, porque ele traduziu a Bíblia e colocou aquilo que convinha a ele e à igreja. Então, vamos lá ao tema Gog e Magog. Vamos entender. Espero que você possa entender com clareza o que a Bíblia nos diz. Aqui está. Olha o que está escrito na Bíblia, que não é a João Ferreira de Almeida. Tá bom? Eu vou ler nela para que você possa entender. Como outras traduções tendenciosas da parte de João Ferreira de Almeida. Eu já disse em outro vídeo. O ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. João Ferreira de Almeida escreveu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não. Tendenciosa. Porque nem Jesus foi para o paraíso aquele dia. Na tradução original, em verdade, hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Jesus dizendo ao ladrão da cruz, em verdade, hoje eu te digo que tu vai estar comigo no paraíso. Essa é a tradução original. Tá, meus irmãos? Então, e por aí vai. Tem tantas outras. Eu estou preparando uns estudos aqui, uns esboços para fazer esses vídeos e vou falar só sobre isso. Então você pode ler na João Ferreira de Almeida que está, em verdade te digo que hoje estarás comigo. Estarás. Não, Jesus ficou ainda, tá, aqui na terra. Depois que ele morreu e Cristo ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias aqui na terra dando instruções aos seus discípulos. Nem ele foi. Então como que o ladrão da cruz iria? Se fosse assim, era contradição ou mentira de Jesus, porque no livro de João, quando ele vai ter com Nicodemos, ele diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Então, nós precisamos entender o que é o Evangelho, tá? O que é que as Escrituras falam em relação ao que devemos saber. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha como está escrito. E veja, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos? Não. Essa não é a tradução certa. A tradução... E por que eu faço esses vídeos? Para que as pessoas possam acordar da indolência e entender e compreender de que Deus, ele tem muito mais a nos dar quando nós obedecemos a sua palavra. Porque não é de qualquer jeito, não é como a pessoa quer ler e interpretar. E a semana que vem eu vou fazer um vídeo como que se eu estivesse ainda vivendo na lei. Vou fazer uma pregação, meia hora, usando a Bíblia, para você ver como é fácil fazer as pessoas acreditarem naquilo que nós queremos, quando nós conhecemos a Bíblia. Mas por nós conhecermos a Bíblia, é que temos que fazer o certo. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos.
e 1000 anos como um dia. A tradução original é essa. Não é como está na João Ferreira de Almeida. Às vezes você possa falar, mas que diferença isso faz? Muita. Porque se eu coloco 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, quando você pedir uma benção para Deus, e ele dizer, espera um dia, é porque você vai esperar 1000 anos para receber. E quem vai viver 1000 anos para receber uma benção? E quando você pedir uma benção, ele fala, espera 1000 anos, você vai receber em um dia. Então, o 1000 anos com Deus, eu estou vivendo agora a minha benção, o meu momento, o meu milênio é agora com Deus. Eu não vou esperar um milênio para viver um milênio com Deus. Não. Eu vou reinar, é para reinar em vida e não em morte. É para reinar. Então, o meu dia, o meu 1000 anos é agora, o meu milênio. Aproveite o seu milênio hoje, agora, com Cristo, para receber e ter o melhor desta terra. Amados, não se esqueça disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos. A coisa fica até mais gostosa de se falar e de viver quando você lê o certo. Do que 1000 anos para Deus é como um dia. Irmão, isso é, sabe? Mas nós vamos chegar lá. Eu creio que muitos vão chegar lá. Gog e Magog é o tema dessa homilia e nós vamos entender muita coisa aqui. Amém? Vamos continuar? Gálatas. Gálatas. Capítulo 2. Versículo 9. É interessante esse versículo aqui, que é para que nós possamos entender que existia os dois evangelhos, as duas alianças, os dois pactos. O velho pacto, a velha aliança, e o novo pacto estabelecido lá na cruz. Há momentos aqui na Bíblia que nós vamos encontrar Paulo vivendo entre os dois pactos. Por quê? Porque eles estavam cruzados. Paulo viveu entre a antiga aliança e viveu o começo da nova aliança. Ele não viveu toda, porque ele morreu no ano 68, decapitado na prisão em Roma por Nero, né? Então, os pactos estavam se cruzando ainda nesta época. Mas Paulo era pregador aos gentios da nova aliança, evangelho da graça, não o da incircuncisão, tá certo? Olha o que ele diz. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago e Cefas e João, considerados coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que nós dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Veja, Paulo disse, eles concordaram em que nós dirigíssemos ao gentio, porque Paulo ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, não aos judeus. Havia muitos judeus que se convertiam, claro, com as pregações de Paulo, porque diziam, até mesmo os próprios judeus diziam, mas quem é esse que nos traz, né, essas coisas? É um paroleiro, né, pregando um outro evangelho? Sim, o evangelho da graça. Então, muitos judeus, na época de Paulo, se convertiam. Mas, como que eu posso te dizer? O foco de Paulo era os gentios. Era os que não eram. Pedro, Tiago, João, Cefas, eles foram para os das circuncisões, os circuncisos.
certo? Os que viviam, que advogavam fé, defendiam ferramente a lei de Moisés. Eles eram ferrenhos, assim como o próprio apóstolo Paulo. Antes de se tornar Paulo, né, quando ele era Saulo ainda, ele era um defensor ferrenho da lei de Moisés. Tanto é que ele prendia e matava os crentes em Cristo por não aceitar, até ele se converter a caminho de Damasco e aí ser chamado para ser quem foi. E até hoje nós falamos de Paulo por causa do seu chamado. Tá? Então o evangelho da graça foi dado a Paulo para dar aos gentios, a nós. E os da circuncisão? Pedro, Cefas, Tiago, João, Mateus, esses pregavam para os judeus. Amém, meu irmão? Amém? Então, abra comigo. Agora, lembre-se, 2 Pedro 3,8, nós lemos. Agora, olha o que o rei Davi, falou. 84, 10. Olha, se há como você concordar com a tradução tendenciosa de Almeida, ou você prefere acreditar no que eu estou te mostrando, e você pode comprar uma Bíblia de Jerusalém, ela é um pouco mais cara, é difícil de se encontrar em português, mas você consegue. Melhor. Olha o que o rei Davi está falando. Se não vai de encontro ao que Pedro estava falando com seus ouvintes. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Hã? Não é a mesma coisa, irmão? Melhor, Davi está falando, é um dia nos teus átrios, ao teu lado, do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. E aí, meu irmão? Você está entendendo o que eu quero trazer para nós? Entendimento, claro, cristalino, da parte de Deus. Esse negócio de 1000 anos para Deus não existe. Nós vamos lá daqui a pouco chegar em Apocalipse, né, que é o tema dessa homilia, para que você possa ver. Mas eu só estou mostrando essas passagens para que quando nós chegarmos lá, que vai falar que Satanás, depois de 1000 anos, será solto, tem nada a ver com o que a Bíblia João Ferreira de Almeida quer mostrar. Mas as pessoas, elas não se preocupam em ler e procurar o conhecimento do que está lendo. Leu, o pastor leu, pregou e disse é isso. E não é. Melhor é um dia nos teus átrios. Amém? Agora, Romanos. Abra comigo Romanos 5. Romanos 5, 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. É para reinar em vida ou é para reinar no milênio? É para reinar em vida agora. O seu milênio, o seu 1000 anos é agora. Não espere você morrer para reinar, porque espírito não vai reinar em lugar nenhum. Vai viver eternamente com Cristo. Mas reinar, meu irmão, reinar em vida. Olha, está escrito aqui, ó. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Eu vou viver o melhor desta terra agora. Eu vou comer o melhor desta terra agora. Eu vou reinar em Cristo agora. Porque é para reinar em vida, não é na morte, não é depois da morte. Depois da morte não tem como reinar. Depois da morte, o meu espírito volta para casa e eu vou viver eternamente na glória com aquele que me deu vida. Amém? Não tem essa. Não espere para reinar depois da morte. Ou espere Jesus voltar
levar a igreja, trazer a igreja. Isso, irmão, nem Hollywood consegue fazer um filme assim, hein? Mas as igrejas conseguem fazer como é que eu posso te dizer? Dar um filme com o que é ensinado hoje nas igrejas. Ah, dá. Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, 7. Vamos lá? Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão, preste atenção agora, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em números, eram como areia do mar. As nações marcharão por toda a terra, a superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Então, aqui começa a nossa homilia. O pastor Gabriel pediu e nós vamos lá. Então, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto. Esse Satanás aqui, se você não sabe, ou não quer saber, ou não conhece, Satanás quer dizer no grego, no original, tá? No original, Satanás, opositor, diabo, diabolo, espírito, tá? Acusador. Então, ou daimon, kakos, ou, tá? Então, quando a gente lê, vamos supor aqui, Satanás, nós sabemos que é acusador, opositor, aquele que se opõe à vontade de Deus. Lembra quando Jesus disse que ele precisaria ser entregue na mão dos homens e padecer e ao terceiro dia ressuscitar? E Pedro disse: não, Senhor, nunca que isso te aconteça, porque nós iremos contigo até a morte. Jesus disse o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ele estava falando com Pedro ou com o espírito das trevas? É porque Satanás é opositor, é um adjetivo, tá? Então, quando Jesus diz para trás de mim, Satanás, ele está dizendo no original, tá? Para trás de mim, opositor, porque te opõe aos desígnios de Deus. Então, esse Satanás aqui, ele tem um nome, tá bom? Ele tem um nome. E nós vamos ver daqui a pouco o nome dele. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, tá? A fim de reuni-las para a batalha. E o número era como a areia do mar. As nações marcharão por toda a terra, a superfície da terra, e cercarão o acampamento dos santos. Aonde é o acampamento dos santos? E a cidade amada de Deus. Aonde é? É o Brasil? É Bogotá, na Colômbia? Ah, já sei. É Buenos Aires, na Argentina. A cidade amada fica onde? Jerusalém.
em Israel. Certo? Então, nós estamos vendo aqui que Satanás vai reunir uma multidão de pessoas para marchar contra os santos e a cidade amada. Isso daqui já aconteceu? Ou vai acontecer, pastor Gabriel? Satanás será solto da sua prisão. Vamos analisar morfologicamente. Vamos entender um pouco o que nós estamos lendo. Primeiro, se esse Satanás aqui fosse um ser, como ele iria conseguir reunir uma multidão de seres humanos para ir contra Israel? Aí tem algum que vai dizer assim, não, mas ele vai entrar na mente, no coração das pessoas. Ah, é? Tá bom. As nações marcharão por toda a terra, por toda a superfície da terra, e cercarão o acampamento. Mas e se eu disser para você que esse Satanás aqui, e esse Gog e Magog, vamos ver quem é esse Satanás? Quem é esse Gog e Magog? Vamos ver? Ezequiel 38. Vamos ver se isso aqui já aconteceu, ou se não, ou se ainda vai acontecer. Sei lá. Né? De repente eu posso estar maluco. E a Bíblia está mentindo para todo mundo aqui, poxa vida. 38:14. Mas como eu acredito, pois no meu Deus, e sei que aquilo em Apocalipse já aconteceu. E vou provar para você quem é aquele Satanás de lá, tá? Você lembra, né? O Satanás lá vai reunir uma multidão, como a areia do mar, para ir contra os santos e a cidade amada. Agora leia comigo aqui. Ezequiel 38:14. Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog que assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Está começando a entender lá Apocalipse? Diga para mim, você está começando a entender que o Satanás de lá já está aqui? Veja, sobre você virá do longe, do seu lugar do extremo norte, acompanhado de muitas nações. Lembra que ele ia envolver uma multidão para ir contra eles? Continuemos, não acabou ainda não. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra nos dias que virão. Ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você, diante de todos os olhos deles. É Deus que vai trazer aquele Satanás contra o seu povo. Vamos ler de novo o 16? Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra nos dias que virão. O Gog. Gog é uma pessoa, é o Satanás lá do Apocalipse, tá bom? Nós vamos ver quem ele é. Meus irmãos, eu não estou aqui para brincar, para dizer uma coisa que não é, quando é. Sabe por quê? Porque o erro vai ser erro, mesmo todo mundo praticando. E a verdade vai ser verdade, mesmo que ninguém a pratique. E você tem a escolha de fazer o certo, de acreditar no certo ou não. Tá bom? Eu não posso obrigar a ninguém. Veja, você avançará. Veja que o que está lá em Apocalipse 20, né, nós lemos, é o mesmo que está aqui no profeta Ezequiel.
tá? Que era algo que ia acontecer, era o juízo de Deus contra aquela nação. Porque sempre foi contra Israel. Tem nada a ver com o resto do mundo, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Ezequiel 38, 1. Agora, leia comigo aí. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Você está vendo o Satanás lá, quem é? É o príncipe, o supremo príncipe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Você está vendo? Quem é que ia contra a cidade? Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque. Tubal profetiza contra ele. E diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe supremo, Meseque e Tubal. É a guerra lá em Israel, tem alguma coisa a ver com isso hoje? O Gog e Magog é a terceira guerra mundial? Tá aí, meu irmão. Só não ver quem não quer. Só não acredita quem não quer. Entendestes? Vamos aqui. 4, né? Farei você girar, porei anzol no seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, os seus cavalos, os seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão, com escudo, grandes e pequenos, todos empunhado a espada. Tá vendo aí? O grande exército, a cavalos, uma multidão, um grande exército. E aqui, veja bem, depois de 1000 anos, Satanás será solto. Farei você girar, porei anzol no teu queixo. Ele está preso. Deus prendeu ele com anzol. E está dizendo, é Deus que vai soltar. Soltando ele, o príncipe, tá? O supremo príncipe de Meseque Tubal, de Gog e Magog. É ele que vai marchar. Olhe bem, vamos ler de novo. Porém, anzol no seu queixo, e farei sair com todo o seu exército, os seus cavalos, os seus cavaleiros, totalmente armados. Leia agora Apocalipse 1. Vamos ler? Apocalipse 20. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua. Ele estava onde? Preso. Satanás quer dizer o quê? Opositor. Esse príncipe de Meseque Tubal, ele era opositor. E Deus está dizendo, você está preso. E depois que acabar, Deus vai soltar. E mandou o profeta profetizar dizendo o que ia acontecer. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para batalha. O número era como a areia do mar. É a mesma coisa ou não é? João está falando aos seus ouvintes agora, lá em Istambul, na Turquia, do que iria acontecer. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Essa é o que Deus quer que nós entendamos. Pastor Gabriel, aí está. Espero que o senhor tenha entendido, compreendido, e que, se o senhor quiser, possa mandar outro texto, outra passagem, e nós vamos analisá-la assim, aqui como estamos fazendo essa. Que Deus te abençoe, meu amado. Abençoe a todos vocês. Ouça até o final, irmão. Tenha medo, não. Amém? Deus abençoe. Fique todos na paz, em Cristo Jesus.